Boa noite, Curió. E aí, cara, tudo bem? Alô, você tá bom? Tudo bem com você, meu querido Libriano? Dois Librianos aqui, um de 9 de outubro e o outro de... Posso cantar? 19 de outubro. 19 de outubro, 10 dias. Posso cantar uma música para responder tudo Pô, que você claro, falou? Que eu não claro. bato Deve mais, cantar, não. canta mesmo. Eu vou cantar, vai, atenção. Vamos lá. É cor de rosa, choque, Por não isso, provoque. tem ela aí da Rita Lee, pode pôr, pode pôr. Vamos cantar junto com a Rita Lee aqui, vamos. Por isso não provoque, é cor de rosa, choque. Pô, mas que é isso? Mas, hein, na verdade, a Darcy Vera é uma pessoa que chegou ao poder com 180 mil votos, é mais ou voto menos. pra Dedéu, né, meu? Tem que respeitar, tem que abaixar a bola. Com certeza. Agora, tem que cobrar no pontual, né? E quer você queira, quer você não queira, ela é uma pessoa que aparece, vai, fala, faz meia-culpa, pede desculpa quando precisa pedir, mas, no geral, ainda está mal assessorada. O problema é que ela tampa, que nem uma doida, mata 2 leões por dia, não só ela, outros prefeitos também. E outra coisa, né, Noura, você e eu já temos uns mais de 50 anos, né? Bem, e a gente também oxida, amadurece, e não é mais aquele bobo da corte, nem só bem intencionado. A bicada do Curió. Vai lá, Curió, aquela bicadinha. Então, se eu tivesse há 20 anos atrás, eu já entraria rasgando aqui, né? É ruim, prefeita ruim, péssima, tal, tira daí. Não é bem aí, não é por aí. Como falaria do Lula, como falaria de qualquer outro. Aliás, o que a sociedade mais faz é meter o bambu sem ir no âmago do problema, né? Ou sem ir nas várias percepções. Quando você fala das percepções e do âmago do problema, que a campanha passou, eu até... Ela se posicionou como prefeita com 180 mil votos, muito bem. Jamais teria isso sem ter o apoio de todos os 12 partidos que a apoiaram. 13. Aliás, muito habilmente. O que ela menos é boba. Sim. Prefeita menos é boba. Ela muito é hábil, isso sim. Ela atende preto, branco, pardo, amarelo, preto, pobre, rico, médio, remediado, prostituta. É mais ou menos assim o que as igrejas pentecostais fazem, né? Não sei também porque eu não acompanho a campanha dela, não sou a pessoa correta para falar da Darcy Vera. O que eu acompanhei da Darcy Vera um tempo foi a campanha como comunicadora. Trabalhamos aqui no mesmo prefixo, eu tinha um programa de TV junto com o rádio, ela tinha um programa de TV com ela. De auditório? De auditório, e tudo bem. Ela é hábil. Agora, precisa realmente ter equipe, precisa ter mais engajamento, porque a cidade está crescendo, e na verdade não cresce, exagera-se, caotiza-se. Nós não temos plano de gestão. Ela não apresentou até agora, na prática, um macro plano de gestão. Isso aqui que você tem na mão aqui, eu acho bonito até. Eu não tenho mais isso aqui, vai ser impresso aqui. Esse jornalzinho aqui de campanha cor-de-rosa da Darcy Vera. Curió. Vai ser impresso, eu tenho claro. Amanhã. Aqui, na penúltima página, eu estava vendo aqui, você tem as propostas, o plano de governo democrático, a voz e a vez do povo. Agora, no geral, a prefeita tem feito aquilo que ela se propôs a fazer. A duras penas a gente. E ela está trabalhando com o orçamento do Gasparini. E está trabalhando, vai ter um gap muito legal agora, vai ter um upgrade legal, porque vai aumentar a arrecadação do IPTU em 4,7%. Isso é normal, não para nós que somos pobres, mas os organismos públicos, tanto a prefeitura, tanto os municipais quanto os estaduais e sobretudo os federais, eles vivem de arrecadação e eles têm os seus orçamentos e as suas pizzas, que são as fatias para cada setor, em relação à arrecadação. Quanto mais aumentar o valor do IPTU, mais a cidade terá que ter de respaldo e de retorno em obras. 4,18. 4,18 que seja, né? Vai entrar em 2011. E esse IPTU também só vai entrar no outro orçamento. 2011. É o anunciado hoje para que está entrando em 2011. E você tem que administrar agora com a lei de responsabilidade fiscal. É por isso que eu não entro de sola largando bambu sem fatos. Eu não tenho fatos nenhum nesse aspecto. Para que eu vou criticar uma pessoa que eu não tenho fatos? Só para vir um processo, mais um? Não, você está com medo? Se isso for medo, eu estou. Tudo bem, tá? Curió, aquela Ribeirão Preto que você conheceu no século XX... não tem mais. Não, aquela Ribeirão Preto que você conheceu no século XX, com essa Ribeirão Preto que você está se confrontando agora, você ficou ausente do rádio um tempo, mas é claro, sempre mantendo residência em Ribeirão Preto. Aquela Ribeirão Preto
o governante na época, o prefeito da época, acho que era o João Gilberto, quando você estava aqui. Faz tempo, né, naquela época. Dos primeiros. Aliás, um dos primeiros ficou teve 6 anos de mandato. Depois né? vem Gasparini, veio Gasparini. E qual o balanço que você faz dessas Ribeirões, ou não há condição de fazer nenhum balanço? Não, eu não faço balanço de prefeitos ou de administradores, eu faço balanço do povo, porque é o seguinte, quem bota esses caras lá e a Darcy Ribeirão é o povo. É o povo. Hoje o povo troca, não só em Ribeirão, como no Brasil inteiro e no mundo todo, quando ele não troca por uma mudança, por the new change, né, pela mudança, ele troca pelo prato de sopa, ele troca pelo favor, ele troca pelo bilhetinho para tentar arrumar emprego, ele troca pela possibilidade de ter um primo dele, um tio dele, um colega dele na prefeitura, na administração, quando não, a família toda, né? Pai, mãe, tio, irmão, parente, assim por diante. A prefeitura é o organismo, não essa de Ribeirão só, como todas no Brasil, Nordeste, então deve ser algo assim estratosférico. É o órgão, é o organismo que mais emprega, até porque tem o lado social disso tudo, o lado social, porque você tem uma população que é incauta, é inculta, é incompetente, é inoperante, reclama do outro sem tirar a bunda da cadeira. O que eu vejo de mudança é exatamente isso, os governantes têm a cara da letargia, da paradeira do idiota do povo. Né? O governante é o povo, só que com poder enorme, que quando ele chega lá no poder, além do poder que ele é alçado e guindado no voto, ele também tem o quê? As amarrações, as coalizões em alguns aspectos e até os conchavos que ele tem que fazer, porque ele tem que dar o cargo para quem ajudou a chegar ao poder. Então, cada partido desse que apoiou o Darcy Ribeirão, que apoiou o Gasparini, que apoiou o João Gilberto, ou que vai apoiar o Bastião, ou o Dunha amanhã, ou o Maguila amanhã, se sair candidato a prefeito ou alguma coisa, ou candidato do Palestra Itália Clube, ou do Botafogo Futebol Clube, vai ter que fazer amarrações. Vai ter que deixar um ano você num cargo, outro ano no outro. Ou então, 6 meses, Loureiro, você tem que se afastar, porque você sabe o partido tal, ele me ajudou, então você vai para o outro departamento, que você fica lá na discoteca, vendo suas músicas que você gosta, ganhando o mesmo salário, né? Às vezes é assim que acontece. Por aí. É por aí. E agora eu preciso pôr o Dunha. Qual o Dunha? Aquele que, né? Aquele outro Dunha que ajudou na campanha e tal, mas ele ajudou pouco. Não, mas ele ajudou. Eu preciso, porque eu quero ser governador, eu quero ser governadora, eu tenho outros planos de voo. Então é assim que funciona, né? Enquanto a sociedade, que é dona de tudo, do poder, do voto, da grana, dos impostos, enquanto a sociedade continuar pacato cidadão da civilização, pacato cidadão, ou então, deixa a vida me levar, vida leva. Essas... Não pode. É melhor não falar, porque o seu ouvinte não merece isso. Não merece. E outra coisa, o seu ouvinte vai estar achando que eu sou louco, mas de louco eu não tenho nada. Me dá uma nota de 100 aí. Então, o macro problema, o gigantesco problema, não é a Darcy Ribeirão, não vai ser a Mariquinha. Não. E nem o Dunha amanhã. O grave problema, infelizmente, não todos, mas assim, uma grande parcela, nessa hora deve estar plugado aí na novela, no Caminho das Índias. Tem uma parte que está bem ligadinha aqui, viu? Não, é isso que eu estou falando. Falando que a grande maioria está ligada nessas provas todas. E uma minoria que já está mais para lá do que para cá, que a gente está oxidando mais que uma coisa aqui. Oxidando. Eu não gosto de falar envelhecendo, não, é oxidando. Gostei da frase. Agora, tem alguma coisa que te interessa que está aqui, nesse release da Prefeitura? Prefeita participa de abertura do Fórum sobre Áreas Verdes, Arborização Urbana e Oficina Guapacel. Evento aberto nessa quinta com ciclos de palestras, debates e oficina Guapacel. Prossegue até amanhã, sexta-feira, quando acontece o ateliê em elaboração, com colaboração dos diagnósticos com espaços livres urbanos de Ribeirão Preto. Verde. Falando de áreas verdes. Tá bom, fala disso, que isso me interessa, que você conhece com grande profundidade. Vamos falar disso então. Quem está falando aqui é o técnico, agora é o radialista, o técnico, o geógrafo, pleno, olha lá Dubai na televisão, porque lá na televisão é Dubai, você não vê uma árvore lá no Dubai, você vê dólar, olha lá dólar, ó. Ah, mas Dubai caiu agora. Claro, bolsa de valor cai em todo lugar. Hoje a ação da Coca-Cola está sei lá, 20 conto, amanhã está 19,80, depois da manhã está 24. É especulação. Ah, mas Dubai não se sustenta. Verde, abre a sua janela agora, aqui na Maurílio Biagi está chovendo a dar com pau. Ali, aí o Maguila abriu, esse Maguila é gente boa, ele acabou de abrir a persiana. Olha aquela árvore ali dobrando. E ela é pequena, hein?
Olha aquela árvore dobrando com esse vento aqui. Você imagina você fazer uma cidade, um cobertor verde? O próprio nome cobertor é equivocadíssimo. Ribeirão é a única cidade do planeta Terra que eu conheço que tem um secretário do meio ambiente